Seja bem-vindo para mais um encontro com a Palavra. Esse programa é parte de um estudo de toda a Bíblia que já nos trouxe ao livro de Atos no Novo Testamento. Nesse estudo do livro de Atos, entramos em contato com o autor de metade do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Paulo devia ser uma pessoa muito interessante. O governador Félix e sua mulher Drusila ficaram fascinados com o que ele falou em sua própria defesa no tribunal. Félix e sua esposa ficaram tão impressionados que o governador o chamou para uma audiência particular e o ouviu sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo começou a falar a respeito da justiça, do domínio próprio e do julgamento que está por vir, Félix tremeu e disse: "Basta por enquanto. Pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo." Isso quer dizer que quando Paulo começou a pregar, o Espírito Santo começou a trabalhar no seu coração, convencendo-o da verdade. No último programa vimos que o apóstolo Paulo tinha transformado o seu julgamento numa baderna e, como resultado, foi transferido às 3 da manhã, escoltado por 470 soldados romanos para a prisão de Cesareia, na Palestina. Lá ele deveria ser julgado pelo governador Félix. Félix ficou tão impressionado com a palavra de Paulo que convidou para uma reunião privada com ele, sua mulher Drusila. E quando eles se reuniram, Félix ficou perturbado com a pregação de Paulo sobre o julgamento vindouro. Quando Félix dispensou Paulo, disse que mandaria avisar quando quisesse ouvi-lo um pouco mais. Mas isso nunca aconteceu. A Bíblia registra que o governador Félix morreu e que depois de 2 anos o governador Festo ocupou seu lugar. Paulo ficou na prisão de Cesareia por esses 2 anos inteiros. Pense nisso por um minuto. Paulo era um homem muito dinâmico. Ele foi um homem com um coração missionário. Ele tinha todo o mundo no seu coração. Ele queria alcançar o mundo inteiro com a pregação do Evangelho. Este homem, com toda essa fome de pregar a palavra, enfiado numa prisão por 2 anos. O que você acha que passava pela sua cabeça durante todo esse tempo? Será que ele pensou que fosse apodrecer naquela prisão ou que Deus tinha se esquecido dele? Depois de conhecer Paulo um pouco mais, descobrimos que, para o apóstolo Paulo ter ficado na prisão, foi um bom negócio. Preste atenção nesse comentário. Quando Paulo fazia suas viagens missionárias, ele sequer queria saber onde ficavam as hospedagens e os hotéis. Ele perguntava onde era a cadeia, porque era lá que ele acabava ficando. Muitas das cartas de Paulo foram escritas da prisão e talvez elas tenham sido a sua maior contribuição para a obra de Cristo. Durante todo o tempo que ele passou na prisão, ele teve tempo para refletir e nós podemos ver isso em suas cartas. Logo que Festo assumiu o poder, descobriu que tinha um prisioneiro político e religioso muito importante. Festo, então, arrumou um julgamento para ele. Esse julgamento está descrito no capítulo 25. E vemos que Paulo fez algo que era de direito de todo cidadão romano. Ele disse: "Estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo a César." Paulo percebeu que não teria um julgamento justo em Jerusalém, e por isso apelou para César. Agora ele ia para Roma. Enquanto Paulo esperava para ser transferido para Roma, um rei e sua rainha visitaram o governador Festo. O nome do rei era Agripa e o da rainha Berenice. Durante a visita, Festo contou que um dos seus prisioneiros na fortaleza era muito interessante. Aparentemente, os 2 visitantes já tinham ouvido falar de Paulo, e Agripa disse que queria conhecê-lo. Lembre-se do que o Senhor disse a Ananias: "Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis." Esta profecia foi cumprida no capítulo 24 de Atos. Paulo foi levado diante de Agripa e Berenice e teve oportunidade de pregar para eles. No início do capítulo 26, lemos que Agripa disse a Paulo:
Você tem permissão de falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a falar em sua defesa. A partir daí, Paulo fez um tremendo sermão. Qual foi o conteúdo de sua mensagem? A mesma história dele com Deus, o seu testemunho. Estava indo para a Síria para prender cristãos para que fossem mortos. Ao meio-dia uma luz brilhou e me derrubou e ouvi uma voz. Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E eu respondi, quem és tu, Senhor? E ele disse, sou Jesus a quem você está perseguindo. E Paulo contou como conheceu Jesus ressurreto na estrada de Damasco e como se converteu. Quando Paulo já estava terminando o seu sermão, o governador gritou, você está louco, Paulo! As muitas letras o estão levando à loucura! Não é interessante notar que Jesus foi acusado da mesma coisa? Todos nós temos um centro na nossa vida, ao redor do qual nossas vidas giram. Para muitas pessoas esse centro é o próprio eu, o seu ego. São pessoas egoístas. Quando Festo acusou Paulo de louco, ele usou a palavra excêntrico em grego, que quer dizer fora do centro, o que significava que a vida de Paulo estava centrada em um núcleo diferente do da maioria. E isso era verdade. Paulo era um excêntrico. Ele realmente tinha outro centro na sua vida, e esse centro era o Cristo ressurreto, que ele tinha conhecido na estrada de Damasco. É claro que Festo estava impressionado com tudo que Paulo estava falando. A seguir, Paulo volta-se para o rei Agripa, que era judeu, e pergunta, Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Aí o rei Agripa respondeu, você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Alguns acham que Agripa foi irônico. Eu, por causa da resposta de Paulo, acho que Agripa foi sincero. Em pouco ou muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém, sem essas algemas. Outra razão para eu crer que Agripa foi sincero é este epílogo. O rei se levantou, e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles. Saindo do salão, comentavam entre si, este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo, ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Agora, Paulo teria que ir a Roma. Paulo tinha ido para Jerusalém compelido pelo Espírito porque ele tinha um grande ministério lá, mesmo sofrendo e pagando um alto preço pelo seu ministério. O Espírito Santo deu testemunho a Paulo quando ele estava em Corinto. Quando Paulo teve aquela intervenção divina em Corinto, Deus mandou que ele desse testemunho em Corinto e anunciasse o Evangelho naquela cidade. Ali Deus disse a Paulo que ele daria testemunho em Roma. Isso queria dizer que ele tinha que ir a Roma. Foi por isso que ele apelou a César, não apenas para ter um julgamento justo. O Espírito Santo tinha posto em seu coração a convicção de que ele deveria ir a Roma. Apelando para César, o Império Romano teria que pagar todo o custo da viagem até Roma. Paulo foi para Roma como convidado do governo. No capítulo 27 de Atos, encontramos o relato da viagem de Paulo a Roma. É uma história empolgante. Paulo foi colocado num navio que estava prestes a partir para Roma, mas havia dúvidas quanto à partida por causa das condições climáticas. Paulo avisou os oficiais romanos, senhores, vejo que nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. É claro que os romanos não deram ouvidos a um simples prisioneiro. Assim eles partiram e, exatamente como Paulo havia avisado, foram pegos por uma terrível tempestade. A situação era tão difícil que tiveram que jogar a carga ao mar. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Depois de já ficarem muito tempo sem comer, Paulo se colocou no meio deles e disse, os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas aí ele acrescentou, mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído.
Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. E a tempestade continuou. A Bíblia relata que eles não comiam havia 14 dias. Neste momento, Paulo demonstra sua capacidade de liderança e fala mais uma vez com todos. Hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Como Paulo tinha tanta convicção? Porque Deus lhe havia contado. Tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. O relato continua e o navio acabou sendo pego com tanta violência pelas águas que se partiu em pedaços, e os soldados quiseram matar os prisioneiros. O centurião queria salvar a vida de Paulo e ordenou aos soldados que não matassem ninguém. Então eles nadaram ou boiaram em tábuas até a praia de uma ilha chamada Malta. Foi um milagre eles terem chegado em terra. Quando todos estavam pegando madeiras para fazer fogo, uma víbora picou a mão de Paulo e ele a atirou longe. Os que viram o que aconteceu pensaram que mais um prisioneiro havia recebido o castigo que merecia. Mas Paulo não morreu por causa da picada, nem sua mão ficou inchada. As pessoas começaram a dizer que ele era um deus. Você já está se familiarizando um pouco mais com Paulo, não está? Esse homem que conhecemos melhor com o estudo da segunda metade de Atos foi o autor das cartas que estudaremos a seguir. Tenho que encerrar agora o nosso programa, mas gostaria de saber se você é como o rei Agripa que disse: você quase me convenceu. Se você é, não adie sua decisão para amanhã. Não podemos garantir como será o nosso amanhã. Pense nisso e até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.